Fala não, craque! Ó, seguinte, hoje nós viemos falar aqui da ciência do cérebro, ou seja, aquilo que ocupa um espaço importantíssimo da tua cognição, da tua emoção na hora de você poder aplicar o teu talento dentro de campo. Existem centenas e milhares de atletas hoje no mundo que têm uma condição técnica muito boa, que tem profissionalismo, que tem capacidade, que pode ser profissional e desfrutar do futebol como sua carreira de sucesso, mas as suas emoções, o seu cérebro, os seus pensamentos estão contra eles, Anderson. E aí que entra o tal do medo de jogar, o tal do medo de errar. E aí nós estamos aqui exatamente para falar sobre essa ciência que te ajuda nesse processo de desenvolvimento mental, né, Anderson? Exatamente, Chicão. Medo de errar, medo de fracassar, medo de não dar certo, medo do treinador, são tantos medos que acabam atrapalhando e bloqueando muitos atletas que acabam ficando pelo meio do caminho. Atletas de grandes potenciais que acabam enterrando o seu talento por causa do medo que atrapalha tanto. E essa é a nossa missão. Eu já tive medo de me machucar, já tive medo de torcida, já tive medo do que os outros estão pensando lá fora. Tem gente que tem medo de decepcionar o pai, tem gente que tem medo de decepcionar as pessoas que estão assistindo. O medo, ele faz muito parte da vida dos atletas. E a gente fez uma conta aqui pequenininha, eu e o Anderson, sobre quantos craques hoje existem, quem sabe, no futebol brasileiro, Anderson. Contando o número de municípios, que dá aí mais de 5.200 municípios no Brasil, a gente chegou a uma conta por baixo. 80 mil craques. 80 mil craques, sabendo que temos aí do sub-7 pelo menos 2 craques de cada categoria, do sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. A gente fez aí 2 craques por categoria, chegamos... É pouco, hein? E é pouco, porque tem mais do que 2. Exato. Então hoje nós estamos falando sobre 80 mil craques, fora os outros tanto quantos que são bons atletas também, que têm condições, que têm capacidades, mas nós estamos aqui colocando os caras que são muito fora da curva. Hoje, nesse momento, não é o problema que acabaram seus craques, a gente chegou a essa conclusão, nós estudamos o momento brasileiro para dizer para você que não acabaram seus craques. Os craques, eles ainda existem. O grande problema é a condição emocional e muitas vezes psicológica que impede com que esses meninos possam progredir, crescer, se desenvolver num ambiente que muitas vezes é cruel e muito hostil, né, Anderson? Exatamente, a hostilidade do futebol faz com que esses atletas se bloqueiem pelas próprias emoções. Aquilo que eles estão vivendo, as sensações, as frustrações, as injustiças que o futebol vai proporcionando, vai fazendo com que esse atleta se bloqueie emocionalmente e não consiga acessar 100% do talento deles. E aí a gente chegou a um número, né? Você tem 80 mil hoje que estão jogando nas escolinhas, que estão aí, e aí estão espalhados pelo Brasil. 800 desses meninos vão entrar numa base. 800 meninos vão estar dentro de uma base. 80, de fato, vão se tornar profissionais, mas que vão se tornar profissionais de Série A ou de Europa, vão ser apenas 8. E a nossa missão aqui no Jogue Sem Medo, a nossa missão na construção de um conteúdo fora da curva, focando no cérebro do atleta, é exatamente pra gente aumentar esse número. Não dá pra esse número ser tão pequeno. A gente fala muito sobre 1%, mas qual que é o nosso grande sonho? É que você faça parte desse número, 1%, mas que a gente, com condições emocionais e com inteligência emocional, a gente consiga aumentar esse número. Em vez de só 8 atletas, quem sabe 80. Em vez de só 800 na base, quem sabe 1.200, quem sabe 2.000. Mas essa é a nossa missão, poder ajudar você nesse propósito. Mas o que acontece com esse jogador com medo? Nós estamos falando aqui sobre medo, certo? Mas o que rola dentro do campo quando esse menino, quando esse atleta está dentro ali do jogo, do treino? O que é o medo? Qual que é o prolongamento do medo, Manão? Chicão, aqui temos 3 pontos: ansiedade, insegurança e nervosismo, mano. E aí eu me lembro muito bem como atleta, quando eu estava ansioso, Anderson, o que acontecia comigo ansioso? Eu ficava pensando se eu ia errar, começava a vir pensamento negativo, começava a pensar que o treinador ia me substituir, começava a pensar coisas ruins. A insegurança é o processo onde você perde confiança, perde identidade, onde você já não confia no teu talento, nas tuas competências e capacidades. Isso aqui é a destruição da criatividade e da tua alegria dentro do campo. E o nervosismo, Anderson, talvez seja um dos elementos que mais nos fazem perder capacidade técnica, porque o nervosismo é quando o teu corpo é atingido de maneira muito clara. Você começa a suar, você começa a tremer e aí você... controle, né, das tuas ações. Você perde o controle das tuas ações e aí a tua técnica vai ser muito afetada. Você entrar em campo nervoso é muito difícil de você poder jogar em alta performance. E aí, quando você tem esses 3 elementos atuando sobre a vida de um atleta, a tua produtividade vai sentir um impacto muito grande. Então a minha carreira, por exemplo, Anderson, tenho certeza que a tua também, tiveram 2 momentos. Um momento onde eu estava bem emocionalmente, onde eu conseguia viver com alegria e com felicidade, desfrutando do meu talento, e o segundo momento em que a ansiedade, o nervosismo e a insegurança conseguiram influenciar o meu jogo, e aí eu virei um jogador comum. Qualquer atleta que se tirasse de qualquer lugar poderia fazer aquilo que eu fazia também. E aí você tem um impacto financeiro, um impacto de resultado grande, né? O momento que você está mais produtivo, está bem controlado emocionalmente, é o momento que você é o cara realizador. Verdade. Já ao contrário, é o momento onde você vive circunstâncias difíceis, talvez uma situação onde
você está vivendo uma situação difícil, mas se você estivesse bem emocionalmente, você ia dar uma resposta mais rápida, uma agilidade emocional maior para você sair dessa dificuldade, né, mano? Mas aí a pergunta que fica, Anderson, é como que a gente consegue construir essa plataforma mental e emocional onde a gente se conecta com o futebol, com o nosso sonho, sem ser afetado de maneira importante pela ansiedade, nervosismo e insegurança, e aqui dentro do campo, nos momentos mais decisivos e importantes, eu consigo estar livre para aplicar o meu talento. Como que a gente faz esse processo? Eu acredito que é a ressignificação, você ressignificar como você enxerga o futebol, mano. E aqui está um processo importantíssimo que o Anderson trouxe. Grande parte dos jovens, de maneira inconsciente, eles vão pro jogo como vida ou morte. Ah, esse jogo, se eu jogar mal esse jogo, ai, e é uma guerra, e ele vai para esse jogo tenso, gerando e construindo uma química cerebral muito mais ligada e disparando muito mais cortisol, que é a química cerebral, do que serotonina, do que dopamina, do que endorfina, que são hormônios que proporcionam com que o nosso corpo possa ter sensações muito mais positivas. E ao ter essa química, a gente muda a nossa fisiologia e a nossa capacidade de se conectar com o talento, porque é bem diferente eu estar indo para uma festa, para um churrasco, do que estar indo para uma guerra. E a gente começa de maneira inconsciente a ser criado no mundo do futebol desde cedo, com a cara assim, ó, futebol é coisa séria, é sério isso aqui. E aí você fala, não, é sério. E você perde a alegria, o contentamento e a conexão com as emoções positivas e com uma química cerebral que pode potencializar o teu talento e fazer com que a nossa identidade do futebol brasileiro, que é a identidade da alegria, da felicidade, da irreverência, da ousadia, que tem se perdido por causa dessa estrutura de que futebol é coisa séria. Não, futebol é coisa séria, sim, claro, mas com alegria, com contentamento, até porque a felicidade é um dos elementos mais importantes no aprendizado e no processo evolutivo de um atleta. Ou seja, quando a gente perde a felicidade, Anderson, a gente se desconecta disso, dessa química, da fisiologia, e aí acontece exatamente aquilo que a gente falou. A gente é tomado pela insegurança, a gente é tomado pelo nervosismo e pela ansiedade, e aí a gente já sabe o resultado disso. E nós estamos aqui para ajudar você a estar nesse processo tão importante de conexão com o teu talento a partir daquilo que você pensa, a partir das imagens mentais que você produz. E aí você ingressa no mundo poderoso químico que transforma a tua fisiologia e que faz com que você performe muito mais dentro de campo. Então é isso, meu craque, nós chegamos ao fim e ó, qual que é o nosso grande objetivo? Falamos aqui nesse vídeo, mas ó, é você jogar sem medo, é jogar com um sorriso no rosto, desfrutando e apesar do erro, apesar da injustiça, apesar da crítica, apesar do que pode acontecer, você não deforma a sua identidade, o seu jogo, a sua felicidade e a sua confiança. Esse é o nosso legado e essa é a nossa missão e é isso que nós vamos trabalhar de maneira muito especial com vocês a partir de agora. É isso, Anderson? É isso, manos. Uma descarga de serotonina e felicidade e alegria para você jogar futebol. É isso aí, mano. Valeu. Deus abençoe. Vamos embora pra cima.